Você já passou por momentos em que sentiu uma atmosfera pesada ao seu redor, como se alguém estivesse alimentando inveja contra você? A inveja é algo sutil, muitas vezes invisível aos nossos olhos, mas que pode impactar profundamente nossas vidas, causando frustrações, bloqueios e até afastando-nos do caminho que Deus traçou para nós. Mas saiba, você não está sozinho. Jesus, em sua sabedoria, já previu que enfrentaremos situações assim e nos deixou orientações valiosas sobre como lidar com a inveja dos outros. Ele nos ensina como identificar essas energias negativas e, o mais importante, como transformá-las através da oração poderosa. Hoje vamos explorar profundamente 7 ensinamentos de Jesus, extraindo orações poderosas que atuam como verdadeiros escudos espirituais. Essas orações não apenas te protegem, mas também elevam seu espírito, fortalecendo sua conexão com Deus e trazendo paz em meio à tormenta da inveja. E não para por aí. Além de te mostrar como identificar essa inveja, vou te ensinar como lidar com ela de forma sábia, para que você continue firme no caminho da fé e da luz. Agora, eu te convido a ficar até o final deste vídeo, porque a última oração que vou compartilhar é a mais importante de todas. Ela é o segredo para blindar seu coração e proteger sua vida completamente das influências negativas que a inveja pode trazer. E já manda esse vídeo no grupo do WhatsApp e não perca essa revelação crucial. Vamos começar? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal Luz Cru Oficial, versão português, para receber conteúdos como esse, e já compartilhe esse vídeo naquele grupo do WhatsApp para mais pessoas terem esse conteúdo que pode salvar vidas. Vamos aos ensinamentos agora. Ensinamento número 1. Não se deixe consumir pela inveja dos outros. Mateus 5:44. Vamos aprofundar essa poderosa lição de Jesus em Mateus 5:44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Este ensinamento de Jesus é um dos mais desafiadores, mas também um dos mais transformadores. Quando Jesus nos diz para orar por aqueles que nos perseguem, Ele está nos convidando a fazer algo contraintuitivo. Agir em amor em vez de reagir em dor ou ódio. Inveja como um ataque espiritual. A inveja, em sua essência, é uma emoção que pode gerar amargura e ressentimento tanto em quem sente quanto em quem é alvo. Muitas vezes ela vem disfarçada em atitudes ou palavras, mas seus efeitos podem ser devastadores. A inveja dos outros é como um veneno espiritual que pode infectar a nossa paz, se permitirmos que ela nos consuma. Quando alguém nos inveja, nossa primeira reação, humanamente falando, pode ser de ressentimento, mágoa ou até mesmo raiva. Podemos nos perguntar: por que essa pessoa está agindo assim? O que eu fiz para merecer isso? Esses sentimentos são compreensíveis, mas Jesus, em sua sabedoria, nos mostra um caminho completamente diferente. Ele nos ensina que, ao invés de nos deixarmos consumir pela inveja dos outros, devemos responder com amor e oração. A resposta de Jesus: amor no lugar de raiva. O que Jesus está pedindo aqui vai além de apenas um comportamento correto. Ele está pedindo uma transformação interior. Amar quem nos ama é fácil. No entanto, amar quem nos inveja é um desafio espiritual profundo. Jesus sabia disso, e por isso, Ele nos deu a chave para vencer a inveja: oração. Ao orar por aqueles que nos invejam, algo milagroso acontece. Não só nos libertamos do peso emocional que a inveja pode colocar em nossos corações, mas também permitimos que a graça de Deus atue na vida dessas pessoas. Exemplo de Jesus na cruz: perdoando mesmo em meio ao ódio. Pensemos no exemplo de Jesus na cruz. Quando Ele estava sendo crucificado, Ele foi alvo do ódio, da inveja e da traição. Mesmo assim, em um dos momentos mais dolorosos de sua vida, Ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Esta oração poderosa de perdão demonstra que Jesus escolheu o caminho do amor, mesmo diante de extrema injustiça e dor. Este é o exemplo que devemos seguir quando enfrentamos a inveja dos outros. O poder transformador da oração. A primeira oração poderosa que Jesus nos ensina aqui é uma oração de amor e proteção espiritual. Senhor, me dê forças para amar aqueles que me invejam e que a sua paz reine em meu coração, afastando qualquer ressentimento. Essa oração é um escudo espiritual. Ela não apenas nos protege da negatividade que a inveja pode trazer, mas também nos ajuda a não nos afundar em ressentimentos ou mágoas. Ao orar por aqueles que nos invejam, estamos liberando a luz de Deus sobre nossas vidas e sobre a vida deles. Em vez de sermos aprisionados pela energia negativa da inveja,
Somos elevados pelo poder do perdão e do amor de Cristo. Por que amar e orar pelos invejosos é crucial? Quando Jesus nos pede para amar e orar pelos que nos invejam, Ele está nos libertando da cadeia do ciclo de ódio e vingança. Quando somos alvo de inveja, a tendência natural é retribuir com distância, frieza ou até confrontação. No entanto, isso apenas alimenta o ciclo negativo. O ódio nunca cura ódio, o ressentimento nunca dissolve o ressentimento. Apenas o amor tem o poder de transformar essas situações. Ao orar pelos que nos invejam, estamos fazendo algo mais profundo do que simplesmente afastar pensamentos negativos. Estamos convidando o Espírito Santo a interceder por nós e pela pessoa que nos inveja. Isso cria um campo de proteção espiritual ao nosso redor e ao redor da situação. A oração em si é uma conexão direta com Deus. E quando falamos com Deus sobre aqueles que nos perseguem, Jesus nos ensina que nossas almas se tornam mais leves. A carga de carregar o ressentimento ou a raiva diminui, e em vez de nos sentirmos como vítimas, passamos a ver a situação com olhos espirituais, compreendendo que a inveja dos outros é, muitas vezes, um reflexo das inseguranças ou carências deles. Identificando e respondendo à inveja. Outro aspecto importante do ensinamento de Jesus é saber identificar a inveja quando ela surge. A inveja pode se disfarçar de diversas formas: críticas injustas, comportamentos passivo-agressivos, entre outras. Quando conseguimos identificar esses sinais, a primeira coisa que devemos fazer é orar por proteção e sabedoria, para que a inveja não encontre espaço em nossos corações. Jesus nos ensina a orar assim: me dê olhos espirituais para identificar a inveja dos outros, e um coração forte para não ser consumido por ela. Essa oração é fundamental para que, mesmo quando percebemos que estamos sendo alvo de inveja, nossa reação seja de paz e amor, em vez de medo ou raiva. Ao identificar a inveja, precisamos lembrar que nossa verdadeira força vem de Deus, e que não devemos ceder à tentação de retribuir o mal com o mal. A benção que vem da oração. Outra chave para superar a inveja é reconhecer que, ao orarmos pelos que nos invejam, também estamos pedindo a Deus para que Ele derrame sua misericórdia sobre essas pessoas. Quando abençoamos quem nos amaldiçoa, estamos permitindo que a luz de Deus brilhe tanto em nossas vidas quanto na vida da pessoa invejosa. No Sermão da Montanha, Jesus nos lembra que os puros de coração verão a Deus. Ao manter nosso coração puro, livre de rancor, inveja ou ódio, estamos nos preparando para uma vida mais plena e mais conectada com os propósitos divinos. O foco de Jesus sempre foi o amor incondicional. E quando aplicamos esse amor em situações onde a inveja tenta dominar, nós triunfamos espiritualmente, resistindo ao orgulho e à vaidade. Há um detalhe importante quando falamos sobre inveja. Ela pode surgir em torno de conquistas, talentos ou bênçãos que recebemos. Às vezes, a inveja dos outros se manifesta porque estamos avançando na vida, e outras pessoas podem se sentir ameaçadas ou diminuídas. Jesus nos alerta para não cairmos no orgulho ou na vaidade em momentos assim. A terceira oração poderosa pode ser: Senhor, me dê humildade para lidar com as bênçãos que o Senhor me concedeu, e não permitir que o orgulho me afaste de Ti, mesmo quando sou alvo de inveja. Essa oração nos mantém focados em Deus e não nas circunstâncias externas. A inveja pode tentar nos desviar do caminho da humildade, mas com a ajuda de Jesus, permanecemos firmes e em paz. Quando seguimos os ensinamentos de Jesus sobre a inveja, estamos colocando em prática um dos maiores princípios do Evangelho: o amor transformador. O amor que Jesus nos chama a viver é o amor que transcende as limitações humanas, que não se deixa consumir pela amargura e que encontra na oração a sua força mais poderosa. Na próxima parte, continuaremos explorando outras orações poderosas de Jesus e como elas podem nos ajudar a lidar com as diferentes facetas da inveja dos outros. Ensinamento número 2. Confie na proteção de Deus. Salmos 91:4. A inveja dos outros pode nos fazer sentir vulneráveis e atacados, mas em momentos como esse, Jesus nos ensina que devemos buscar a proteção de Deus. No Salmo 91:4 está escrito: Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas encontrarás refúgio. A sua fidelidade será o teu escudo e broquel. Esse versículo é uma poderosa lembrança de que, em meio às adversidades causadas pela inveja, temos um lugar seguro, a presença de Deus. Este ensino de Jesus nos mostra que, quando confiamos na proteção de Deus, não precisamos temer a negatividade ou as intenções malévolas de outras pessoas.
A inveja muitas vezes surge quando alguém sente que não possui o que você tem, seja em termos de sucesso, habilidades, bênçãos ou até relacionamentos. No entanto, ao invés de sermos tomados pela angústia ou pelo medo, somos convidados a confiar no amor protetor de Deus. Deus como nosso escudo contra a inveja. No contexto de inveja, o Salmo 91:4 nos oferece uma imagem poderosa. Deus como uma ave protetora, cobrindo-nos com suas penas e nos abrigando sob suas asas. A inveja pode ser vista como uma força invisível, uma energia negativa que se projeta em nossa direção. Mas quando estamos sob as asas de Deus, essa energia não pode nos atingir. Somos blindados pelo escudo de fé que nos protege das influências externas que tentam nos abalar. Aqui vemos a importância da oração como um meio de clamar pela proteção divina. Quando oramos, estamos ativando esse escudo espiritual. A oração poderosa que extraímos dessa passagem é: Senhor, coloque-me sob suas asas e me proteja de toda energia de inveja que se aproxima de mim. Que a sua fidelidade seja o meu escudo e que nada possa me atingir enquanto eu descanso em sua presença. Essa oração tem um duplo propósito. Não apenas pedimos proteção contra as energias e intenções negativas que a inveja pode trazer, mas também confiamos na fidelidade de Deus que nunca falha. Ele é fiel para nos proteger e para nos manter firmes em meio aos desafios. A confiança no amor de Deus. Outro ponto crucial desse ensinamento de Jesus é a confiança inabalável no amor de Deus. Quando somos alvo de inveja, é fácil nos sentirmos isolados, como se o mundo estivesse contra nós. A inveja pode nos fazer questionar o porquê de estarmos sendo visados ou nos levar a duvidar do nosso valor. No entanto, a proteção de Deus nos lembra que, independentemente do que os outros possam pensar ou desejar sobre nós, nosso valor vem de nossa identidade em Cristo. Essa proteção que Deus oferece não é apenas física ou emocional, mas também espiritual. A inveja muitas vezes é acompanhada por fofocas, difamação e energias que tentam desestabilizar nossa fé e nosso propósito. Porém, ao buscarmos refúgio em Deus, essas tentativas se tornam inúteis. Jesus nos ensina que, quando estamos sob a proteção de Deus, não precisamos nos preocupar com o que as pessoas estão tramando ou pensando a nosso respeito. A oração como uma armadura espiritual. Assim como um soldado se veste de armadura para se proteger em batalha, nós, como cristãos, temos a oração como nossa principal armadura espiritual. A oração descrita em Salmos 91:4 nos lembra que, ao clamarmos pela proteção de Deus, estamos literalmente nos revestindo com a fidelidade dele. Isso significa que qualquer ataque de inveja que seja direcionado a nós, seja emocional, mental ou espiritual, será bloqueado pela presença de Deus. Jesus nos ensina a orar e confiar, e essa confiança na proteção de Deus é um ato de fé. Muitas vezes, quando somos alvo de inveja, queremos reagir com medo ou raiva, mas Jesus nos chama a responder com confiança e tranquilidade. Ele nos lembra que nossa verdadeira segurança está em Deus, não nas circunstâncias ao nosso redor. A confiança inabalável de Davi. Ao analisarmos o Salmo 91, também podemos aprender com a confiança inabalável de Davi. Davi foi um homem que enfrentou inúmeras situações de inveja e perseguição. Desde jovem, ele foi alvo da inveja de Saul, que tentou de várias formas tirar sua vida por se sentir ameaçado pelo potencial e favor que Davi recebia de Deus. No entanto, Davi nunca revidou com ódio ou vingança. Em vez disso, ele constantemente buscava refúgio na presença de Deus. Essa postura de Davi é um exemplo claro de como podemos enfrentar a inveja com fé. Em vez de nos deixar consumir pelas ações ou sentimentos negativos dos outros, devemos nos apegar à promessa de que Deus é nosso refúgio. Quando colocamos nossa confiança nele, estamos declarando que nada nem ninguém pode nos tirar da posição que Deus nos colocou. Proteção contra as armadilhas da inveja. Outro aspecto importante da proteção de Deus é que Ele não apenas nos defende contra os efeitos da inveja, mas também nos ajuda a evitar armadilhas que podem ser colocadas em nosso caminho. A inveja pode levar as pessoas a tentar nos prejudicar de diversas formas, seja através de intrigas, fofocas, sabotagens, entre outros. No entanto, quando estamos sob a proteção de Deus, essas tentativas são frustradas. Aqui, uma oração poderosa que podemos fazer é: Senhor, proteja-me de todas as armadilhas da inveja, que nenhum plano contra mim prospere e que toda tentativa de me prejudicar seja desfeita pelo seu poder.
Essa oração nos lembra que Deus não apenas nos protege do impacto da inveja, mas também trabalha ativamente para desmantelar qualquer plano maligno que possa ser direcionado a nós. Deus como nossa fortaleza espiritual. Além de ser nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza espiritual. Isso significa que Ele não só nos protege, mas também nos fortalece para enfrentarmos as batalhas espirituais que a inveja pode trazer. Quando sentimos que estamos sob ataque, é normal nos sentirmos fracos ou desanimados. No entanto, Jesus nos lembra que em Deus encontramos força renovada. A inveja pode tentar drenar nossa energia emocional e espiritual, mas ao buscar a presença de Deus, somos reabastecidos com sua força. Em momentos de fraqueza podemos clamar: Senhor, fortalece-me em meio à inveja que me cerca. Que eu não me abale, mas que minha fé seja renovada e meu espírito fortalecido. Essa oração nos conecta diretamente à fonte de toda a força, Deus. Ao orarmos por força, estamos declarando que não enfrentaremos os desafios por conta própria, mas com o poder de Deus ao nosso lado. A paz sob a proteção de Deus. Por fim, um dos maiores presentes que recebemos ao confiar na proteção de Deus é a paz. Quando sabemos que estamos sob as asas de Deus, podemos viver em tranquilidade, mesmo em meio a situações de inveja. A inveja tenta tirar nossa paz, nos fazer sentir ansiosos ou inseguros, mas Deus nos oferece uma paz que transcende todo entendimento. A paz de Deus não depende das circunstâncias externas. Mesmo quando estamos cercados por pessoas que nos invejam, podemos experimentar uma paz profunda, sabendo que estamos protegidos por aquele que é maior do que qualquer adversário. Jesus disse: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Essa é a paz que devemos buscar em meio à inveja. Uma oração poderosa para buscar essa paz é: Senhor, conceda-me a paz que vem de Ti, que mesmo em meio à inveja e perseguição, meu coração permaneça tranquilo, sabendo que estou seguro em Seus braços. Neste segundo ensinamento de Jesus, aprendemos que a chave para vencer a inveja não é apenas reconhecê-la ou evitá-la, mas confiar plenamente na proteção de Deus. Através da oração poderosa, podemos nos abrigar sob suas asas e experimentar a paz, força e segurança que só Ele pode nos dar. No próximo ensinamento, continuaremos explorando como os ensinamentos de Jesus nos ajudam a lidar com a inveja dos outros e como podemos transformar essas situações em oportunidades de crescimento espiritual. Ensinamento número 3. Vigie e ore. Mateus 26, versos 41. Neste ensinamento essencial de Jesus em Mateus 26, 41, somos instruídos a manter uma postura de alerta contínuo e a nos entregarmos à oração como meio de evitar o mal e suas tentações. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Este versículo tem implicações profundas sobre como devemos lidar não apenas com nossas próprias fraquezas, mas também com os ataques externos, incluindo a inveja direcionada a nós. O comando de Jesus para vigiar e orar é uma advertência espiritual. Ele está nos dizendo que na vida não basta simplesmente evitar o mal, mas precisamos estar constantemente atentos, com nossos corações e mentes abertos para perceber os ataques espirituais, como a inveja, que pode surgir de várias direções. Ele também nos lembra da necessidade de recorrer à oração como nosso principal recurso contra essas influências negativas. A oração nesse contexto não é apenas uma defesa passiva, mas um ato de combate espiritual ativo. O que significa vigiar no contexto da inveja? Quando Jesus nos chama a vigiar, Ele está falando de uma vigilância espiritual. Na vida cotidiana, podemos perceber sinais claros de inveja ao nosso redor. Olhares críticos, comentários maliciosos, tentativas de sabotar nosso sucesso ou até mesmo a sensação de que alguém deseja o que temos. No entanto, Jesus está nos chamando a ir além das aparências. Vigiar, no sentido espiritual, é estar em constante estado de alerta, consciente das forças invisíveis que atuam por trás desses comportamentos. A inveja, muitas vezes, começa de forma sutil. Ela pode não ser diretamente declarada ou óbvia, mas seus efeitos podem ser devastadores, tanto para quem sente, quanto para quem é alvo dela. Jesus sabia disso, e é por isso que Ele nos ensina a vigiar, para que possamos identificar e combater a inveja antes que ela cresça e se torne uma força destrutiva em nossas vidas. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa declaração de Jesus é central para entender o papel da oração em nossa luta contra a inveja.
A inveja é uma emoção profundamente humana, e todos nós, em algum momento, podemos sentir ou ser alvos dela. Nossa carne, ou seja, nossa natureza humana, é vulnerável a esses sentimentos e ataques. A inveja pode nos tentar a revidar, a sentir rancor ou a nos distanciar daqueles que nos invejam. No entanto, Jesus nos lembra que, embora nossa carne seja fraca, nosso espírito, quando conectado com Deus, está sempre pronto para resistir a essas tentações. A inveja dos outros pode nos provocar, nos tentar a agir de maneira contrária aos ensinamentos de Cristo. No entanto, quando oramos e vigiamos, estamos nos armando espiritualmente para não cair na tentação de responder com ressentimento, raiva ou medo. Ao reconhecer nossa fraqueza humana e recorrer à força do Espírito Santo, estamos declarando que nossa confiança está em Deus e não nas circunstâncias ao nosso redor. A oração como defesa contra a inveja. A oração poderosa que Jesus nos ensina em Mateus 26:41 é um pedido de proteção contra as tentações da inveja. Ao orarmos, estamos pedindo que Deus abra nossos olhos espirituais, nos dando discernimento para identificar a inveja que nos cerca e sabedoria para lidar com ela de maneira que não nos afastemos de nosso caminho espiritual. Aqui, uma oração poderosa pode ser: Senhor, mantenha meus olhos espirituais abertos para identificar toda inveja ao meu redor e me dê sabedoria para lidar com ela sem me desviar do seu caminho. Essa oração fortalece nossa capacidade de percepção espiritual. Muitas vezes, a inveja pode nos pegar desprevenidos, especialmente quando vem de pessoas próximas ou de situações inesperadas. Ao pedirmos a Deus para nos manter vigilantes, estamos também nos prevenindo contra a tentação de cair em ressentimentos ou responder de forma negativa. Exemplos de vigilância espiritual. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de personagens que, ao manterem uma postura de vigilância e oração, conseguiram superar as tentações e os ataques de inveja. Um exemplo claro disso é a história de José, no Antigo Testamento. José foi alvo da inveja de seus próprios irmãos, que, ao verem o favor que ele recebia de seu pai, conspiraram contra ele e o venderam como escravo. No entanto, ao longo de sua vida, José manteve uma postura de vigilância espiritual e de confiança em Deus. Mesmo diante das piores adversidades, ele continuou orando e confiando no plano de Deus para sua vida. Sua vigilância espiritual o impediu de ser consumido pela amargura, e sua oração o manteve firme em sua fé. No final, Deus o exaltou e ele foi colocado em uma posição de grande honra, tornando-se o braço direito do faraó. A inveja dos irmãos de José não foi capaz de destruí-lo, porque ele manteve seus olhos espirituais abertos e permaneceu firme em oração. Como identificar a inveja ao seu redor? Parte do ensinamento de Jesus em Mateus 26:41 envolve a habilidade de identificar quando a inveja está presente. A inveja pode se manifestar de várias formas: em críticas constantes e não construtivas, em comportamentos passivo-agressivos, em uma competição disfarçada, ou até mesmo em fofocas e difamações. Quando estamos vigilantes, podemos perceber esses sinais, e em vez de reagir com negatividade, podemos agir com sabedoria e amor, assim como Jesus nos ensina. O que torna a inveja uma tentação espiritual tão perigosa é que ela pode nos levar a sentimentos de desânimo, dúvida e até nos afastar do caminho que Deus tem para nós. Quando percebemos que estamos sendo alvo de inveja, podemos ser tentados a desistir, a retaliar ou a nos afastar das pessoas. No entanto, a oração nos dá a força e o discernimento necessários para lidar com esses sentimentos de maneira construtiva e fiel aos ensinamentos de Jesus. A importância de orar por sabedoria. Além de orar por discernimento para identificar a inveja, Jesus também nos ensina a orar por sabedoria para lidar com ela de maneira adequada. Quando somos alvos de inveja, a maneira como reagimos pode determinar se a situação se intensifica ou se dissolve. A sabedoria divina nos capacita a responder com graça, paciência e amor, mesmo quando somos injustamente atacados. Uma oração poderosa para buscar essa sabedoria pode ser: Senhor, me conceda a sabedoria divina para lidar com aqueles que me invejam. Que minhas palavras e ações reflitam o amor e a paciência que o Senhor me ensina, e que eu não me desvie do seu caminho, mesmo diante da provocação. Essa oração nos coloca em uma postura de humildade e dependência de Deus, reconhecendo que por nós mesmos podemos não ter a capacidade de lidar com as situações de inveja de maneira justa ou amorosa. Mas ao buscarmos sabedoria em Deus, Ele nos guia e nos dá as palavras certas para falar e as ações corretas a tomar.
A tentação de retaliar. Quando somos alvos de inveja, uma das maiores tentações que enfrentamos é a de retaliar. A inveja muitas vezes cria uma atmosfera de competição ou conflito, e nossa carne pode querer revidar, responder na mesma moeda ou até prejudicar quem nos inveja. No entanto, Jesus nos adverte para que não entremos nessa tentação. 4. Perdoai 70 vezes 7. Mateus 18, 22. A jornada espiritual de lidar com a inveja é profundamente entrelaçada com o ensinamento do perdão. No livro de Mateus 18, 21, 22, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar alguém que pecou contra ele. Pedro sugere um número generoso, 7 vezes, mas Jesus responde com algo muito maior. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esta resposta não é sobre uma contagem literal, mas sobre a infinita disposição de perdoar, algo que é central para a mensagem de Jesus e que se torna crucial quando lidamos com pessoas dominadas pela inveja. A inveja é uma emoção destrutiva que pode levar a palavras ferinas, atitudes competitivas e até tentativas de sabotar nossa paz ou sucesso. Quando alguém nos inveja, o natural é nos sentirmos magoados ou ressentidos, e talvez até tentados a revidar. No entanto, o ensinamento de Jesus vai contra esse impulso humano. Ele nos chama a perdoar continuamente, independentemente de quantas vezes alguém nos prejudique. Este ensinamento de perdão é um dos mais desafiadores, mas também é uma das práticas espirituais mais libertadoras. O ato de perdoar quem nos inveja não é simplesmente uma obrigação religiosa, mas um meio de cura espiritual. Jesus sabia que guardar ressentimentos pode corroer o coração de quem sofre a ofensa, criando um ciclo de amargura e separação de Deus. Quando perdoamos, não estamos apenas libertando o outro, estamos nos libertando da prisão emocional que a inveja dos outros pode gerar em nós. A inveja pode nos ferir profundamente. A inveja é uma das emoções mais antigas e poderosas que os seres humanos enfrentam. Desde o início da história bíblica, vemos exemplos de como a inveja pode levar a ações devastadoras. Caim, movido pela inveja do favor de Deus sobre seu irmão Abel, cometeu o primeiro assassinato registrado. Os irmãos de José, tomados pela inveja da afeição que seu pai demonstrava por ele, o venderam como escravo. A inveja não é apenas uma emoção passageira. Ela pode se transformar em ações que mudam radicalmente a vida de uma pessoa. Quando somos o alvo da inveja, podemos nos sentir traídos, feridos e até isolados. Pessoas que antes confiávamos podem, de repente, agir de maneira maliciosa, e isso pode nos deixar confusos e angustiados. A dor causada pela inveja alheia é real e profunda, mas o ensinamento de Jesus sobre o perdão nos chama a não deixar que essa dor nos transforme ou endureça nossos corações. Em vez de sermos consumidos pela amargura, Jesus nos oferece um caminho de libertação através do perdão. Ele sabia que, ao nos agarrarmos ao rancor e à mágoa, nos tornamos prisioneiros de nossas próprias emoções. O perdão, portanto, é a chave para quebrar esse ciclo. O perdão é a chave para a cura espiritual. No contexto da inveja, o perdão se torna ainda mais essencial. Ao longo da vida, todos nós experimentaremos momentos em que seremos alvos da inveja dos outros. Pode ser no trabalho, onde colegas tentam minar nossas realizações, em amizades, onde o sucesso ou as bênçãos que recebemos provocam ressentimento, ou até dentro da família, onde a inveja pode criar rivalidades e feridas profundas. Jesus, no entanto, nos chama a responder de maneira diferente. Em vez de revidar, ele nos ensina a perdoar. O perdão é uma prática espiritual poderosa que nos liberta do ciclo de vingança e nos permite viver em paz, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. O ato de perdoar, especialmente em face da inveja, pode ser extremamente desafiador. Quando alguém nos magoa profundamente, a tentação de guardar rancor é grande. Mas Jesus nos lembra que o perdão não é apenas para o benefício do outro, é para o nosso próprio bem-estar espiritual. Ao perdoar, estamos dizendo a Deus: Senhor, não quero que a mágoa e a amargura dominem meu coração. Quero ser livre para viver em paz e alegria. Uma oração poderosa que podemos fazer nesse momento é: Senhor, ajude-me a perdoar aqueles que me invejam, assim como o Senhor me perdoa a cada dia. Que eu possa ser livre do peso da mágoa e que meu coração seja renovado pela Tua graça e amor. Essa oração é uma declaração de rendição a Deus. Estamos reconhecendo que, por nós mesmos, talvez não tenhamos a capacidade de perdoar tantas vezes quanto necessário. No entanto,
com a ajuda do Espírito Santo, podemos encontrar a força para perdoar repetidamente, sem guardar rancor. Quando fazemos essa oração, estamos pedindo a Deus para curar nosso coração das feridas causadas pela inveja e para nos capacitar a amar, mesmo aqueles que nos prejudicaram. A inveja e o ciclo do perdão. O ciclo da inveja pode ser implacável. Quando somos alvo de inveja, isso pode nos ferir, e nossa resposta natural pode ser retribuir o mal com o mal. Mas Jesus nos ensina a quebrar esse ciclo com o perdão. Quando perdoamos, não apenas estamos obedecendo ao mandamento de Jesus, mas também estamos encerrando o ciclo de ressentimento e amargura. A inveja prospera onde há competição e comparação. No entanto, o perdão quebra as correntes da competição, pois nos coloca em uma posição de humildade e graça. Ao perdoarmos, estamos nos posicionando no amor de Deus, que não faz distinção entre nós e aqueles que nos invejam. Isso não significa que estamos concordando com o comportamento invejoso, mas significa que estamos escolhendo não ser definidos ou dominados por ele. Jesus nos chama a perdoar 70 vezes 7 porque ele sabe que o perdão contínuo é o único caminho para a verdadeira liberdade espiritual. Quando perdoamos, estamos rejeitando a inveja como uma força em nossas vidas. Estamos dizendo, a inveja pode existir ao meu redor, mas ela não terá poder sobre mim. O perdão não é um sinal de fraqueza. Muitas vezes o perdão é visto como um sinal de fraqueza, especialmente quando se trata de lidar com pessoas que nos invejam. Podemos pensar que, ao perdoar, estamos permitindo que o comportamento negativo continue ou que estamos nos submetendo a mais abuso. No entanto, Jesus nos ensina que o perdão não é fraqueza, é força. Perdoar alguém que nos inveja exige uma grande força interior. Exige que deixemos de lado nosso orgulho, nossa necessidade de retribuição e confiemos em Deus para cuidar da justiça. Jesus não está nos pedindo para ignorar o comportamento prejudicial ou para permitir que ele continue, mas ele está nos chamando a liberar o peso emocional e espiritual que a falta de perdão coloca em nossos corações. A verdadeira força espiritual está em reconhecer que não precisamos lidar com a inveja ou com qualquer outra forma de maldade sozinhos. Podemos confiar em Deus para nos proteger, nos guiar e nos curar. Ao orar por perdão, estamos convidando Deus a trabalhar em nossos corações, removendo as barreiras emocionais e espirituais que a inveja e a mágoa podem criar. Orando por aqueles que nos invejam. O ensinamento de Jesus em Mateus 18:22 também nos chama a fazer algo ainda mais difícil: orar por aqueles que nos invejam. Em Lucas 6:28, Jesus diz: abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ele nos chama não apenas a perdoar, mas a orar ativamente por aqueles que nos prejudicam. Isso pode parecer impossível, especialmente quando a inveja de alguém causa dor real em nossas vidas. No entanto, Jesus nos ensina que, ao orar por aqueles que nos invejam, estamos permitindo que Deus trabalhe em seus corações e também em nossos corações. A oração por nossos inimigos não apenas os beneficia, ela nos transforma, ela nos ajuda a ver além da dor e do ressentimento e a enxergar o outro com os olhos de Deus. Aqui está uma oração poderosa que podemos fazer por aqueles que nos invejam. Senhor, eu oro por aqueles que me invejam. Que o Senhor possa abençoá-los e preencher os vazios em suas vidas que os levam a esse sentimento. Ajude-me a amá-los como o Senhor me ama, e a não guardar ressentimento ou mágoa. Que minhas ações possam ser um reflexo da sua luz e da sua graça. Essa oração é um ato de rendição ao amor de Deus. Ela nos lembra que, no final, não somos responsáveis pelas ações dos outros, mas somos responsáveis por como escolhemos reagir. Ao orar por aqueles que nos desejam mal, estamos não apenas protegendo nosso coração da inveja, mas também plantando sementes de perdão e reconciliação. 5. Abençoe quem te amaldiçoa. Lucas 6:28. Jesus foi claro em Lucas 6:28. Abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos insultam. Quando somos atacados por causa da inveja, nossa resposta deve ser de benção, não de retaliação. A quinta oração poderosa que Jesus nos ensina é: Senhor, abençoe aqueles que por inveja me desejam mal e que o seu amor transforme os corações. Essa oração nos liberta de responder à inveja com ódio, nos capacitando a responder com graça. Para realmente compreender e aplicar o ensinamento de Lucas 6:28, precisamos mergulhar fundo no que significa abençoar aqueles que nos amaldiçoam e orar por aqueles que nos insultam.
Essa passagem desafia nosso instinto humano de autopreservação e defesa. O ser humano, por natureza, tende a retribuir o mal com o mal, a se proteger de agressões e, em muitos casos, a retaliar diante de qualquer ataque. Mas Jesus nos chama a agir de maneira diferente, e Ele nos oferece uma alternativa revolucionária: a graça. Uma graça que vai além da justiça humana. A ideia de abençoar quem nos amaldiçoa vai além do conceito humano de justiça. Muitas vezes, nossa noção de justiça está ancorada na ideia de retribuição, de dar a cada um o que merece. No entanto, a justiça de Jesus não é punitiva. Ele nos ensina uma justiça redentora, que busca transformar o coração do pecador, ao invés de puni-lo. A verdadeira graça não busca vingança, mas sim redenção. Isso é um reflexo do amor incondicional de Deus, que não se limita a perdoar, mas também a abençoar aqueles que agem contra nós. Quando alguém nos ataca por inveja, a reação esperada seria se defender ou contra-atacar. Mas Jesus, em sua sabedoria, nos convida a uma ação muito mais difícil e transformadora: abençoar. Esse ato de abençoar aquele que nos faz mal não significa que estamos aprovando suas ações ou nos tornando passivos em relação à injustiça. Pelo contrário, estamos escolhendo a força espiritual da graça em vez da fraqueza do ressentimento. Abençoar no sentido bíblico envolve desejar sinceramente o bem ao outro, mesmo quando ele nos prejudica. Isso requer uma força espiritual imensa e uma profunda confiança em Deus, pois ao abençoar quem nos amaldiçoa, estamos abrindo espaço para Deus agir. Estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti para cuidar dessa situação, e em vez de encher meu coração de ódio, escolho agir como Jesus agiria. Oração como ferramenta de transformação. A oração é o principal meio pelo qual podemos transformar nossos corações e a situação ao nosso redor. Orar por aqueles que nos insultam não é uma simples recomendação de Jesus. É um mandamento que contém um profundo poder espiritual. A oração não apenas muda a maneira como enxergamos os outros, mas também muda o mundo ao nosso redor. Quando oramos por aqueles que nos invejam, estamos pedindo a Deus para intervir. Não apenas em suas vidas, mas também na nossa. Estamos pedindo por cura, reconciliação e transformação. Uma das orações poderosas que podemos fazer neste contexto é: Senhor, abençoe aqueles que por inveja me desejam o mal. Que o seu amor transforme os corações e traga paz onde há conflito. Ajude-me a não carregar rancor, mas a agir com a graça e a compaixão que o Senhor me mostrou. Essa oração nos transforma em agentes da paz e da cura de Deus. Ela não apenas nos liberta da armadilha da vingança e do ressentimento, mas também abre as portas para que Deus trabalhe nas vidas daqueles que nos causaram mal. Quando Jesus nos pede para orar por aqueles que nos insultam, Ele está nos convidando a participar de sua missão de reconciliação e restauração. Cada vez que oramos por alguém que nos fere, estamos plantando sementes de transformação que podem florescer em arrependimento, perdão e cura. O significado profundo de abençoar aqueles que nos invejam. Quando alguém nos inveja, isso geralmente se manifesta de maneiras sutis ou explícitas. Palavras ferinas, sabotagens, tentativas de nos diminuir. A inveja nasce da comparação e da insatisfação pessoal, e muitas vezes a pessoa que inveja se sente impotente ou inferior em alguma área de sua vida. Ao abençoar essas pessoas, estamos agindo com a compaixão de Jesus, que compreende suas fraquezas e deseja curá-las. Ao abençoar quem nos amaldiçoa, estamos indo contra o fluxo natural do mundo, que nos incentiva a competir e a retaliar. A inveja é uma emoção destrutiva, tanto para quem a sente quanto para quem é alvo dela. No entanto, ao abençoar o invejoso, estamos oferecendo um caminho de libertação, tanto para nós quanto para ele. Estamos dizendo, através de nossas ações e orações: você não precisa me invejar. Há bênçãos suficientes para todos nós, e desejo que você também seja abençoado. Essa mentalidade é uma completa inversão do espírito competitivo que alimenta a inveja. Quando escolhemos abençoar, estamos proclamando a abundância de Deus. Estamos declarando que o sucesso de uma pessoa não diminui o nosso, e que não há escassez no reino de Deus. Há mais do que suficiente para todos, e por isso podemos, com generosidade de coração, desejar que aqueles que nos invejam também prosperem. A inveja no contexto bíblico. Exemplo de José e seus irmãos. A Bíblia nos dá vários exemplos de como a inveja pode causar estragos nas relações humanas. Um dos exemplos mais significativos é a história de José e seus irmãos, narrada no livro de Gênesis.
José era o filho favorito de Jacó, e essa preferência gerou intensa inveja nos corações de seus irmãos. Movidos por esse sentimento, eles decidiram vender José como escravo e fingiram sua morte para o pai. A inveja foi o gatilho que levou a uma série de ações trágicas, separando uma família e causando muito sofrimento. No entanto, a história de José também é uma história de redenção e perdão. Mesmo após anos de sofrimento injusto, José escolheu abençoar seus irmãos quando teve a oportunidade de se vingar. Ele os perdoou e os salvou da fome, agindo com o amor e a compaixão que Deus lhe concedeu. Isso mostra que, mesmo em face da inveja mais profunda, podemos optar por agir com graça e perdão. José é um exemplo poderoso de alguém que escolheu abençoar quem o amaldiçoava, e sua história serve como um modelo para todos nós. Oração como proteção espiritual. Além de ser uma ferramenta de transformação, a oração também serve como proteção espiritual. Quando oramos por aqueles que nos invejam, estamos colocando uma barreira espiritual entre nós e o mal que eles podem tentar causar. A oração fortalece nosso espírito, nos mantendo conectados a Deus e nos lembrando de que Ele é nosso escudo e nossa fortaleza. A inveja pode ser uma força destrutiva, mas quando nos colocamos sob a proteção de Deus, ela perde seu poder sobre nós. A oração nos mantém centrados na verdade de que nossa segurança e nossa identidade não estão nas mãos de outras pessoas. Elas estão nas mãos de Deus. Portanto, mesmo que alguém tente nos derrubar ou nos prejudicar por meio da inveja, podemos confiar que Deus está nos protegendo e nos guiando. Uma oração que podemos fazer nesse sentido é: Senhor, eu peço a sua proteção contra aqueles que por inveja tentam me prejudicar. Que o seu escudo me proteja de todo mal e que o seu amor inunde meu coração para que eu possa continuar a caminhar na sua paz, independentemente das circunstâncias. O perdão como forma de abundância. O perdão é outro elemento central no processo de lidar com a inveja. Quando perdoamos aqueles que nos invejam, estamos praticando um dos mais poderosos ensinamentos de Jesus. O perdão nos liberta das amarras da amargura e da mágoa. Ele nos permite viver com um coração leve e em paz, independentemente do que os outros possam pensar ou fazer. O ato de abençoar quem nos amaldiçoa e orar por quem nos insulta é, na verdade, uma forma de perdoar. Estamos, de forma prática, liberando essas pessoas do ressentimento que poderíamos carregar em nossos corações. Ao escolher o perdão, estamos optando por viver em abundância espiritual, ao invés de sermos presos pela escassez emocional que a inveja cria. Perdoar aqueles que nos invejam é um ato radical de fé, pois significa que estamos confiando plenamente em Deus para fazer justiça e para cuidar das feridas em nossos corações. Isso não significa que o perdão seja fácil ou automático. Muitas vezes é um processo que requer tempo, oração e um profundo trabalho espiritual. No entanto, quando escolhemos perdoar, estamos abrindo espaço para que a paz de Deus habite em nós. A oração final, um chamado à graça e ao perdão. Concluímos com uma oração que sintetiza todos esses ensinamentos de Jesus sobre como lidar com a inveja e como abençoar quem nos amaldiçoa. Senhor Jesus, ensina-me a perdoar e abençoar aqueles que, por inveja, tentam me prejudicar. Que o seu amor encha meu coração de graça e compaixão, que eu seja um canal da sua paz, mesmo em meio ao conflito, e que a sua luz brilhe através de mim, trazendo transformação e cura. Amém. Essa oração é um convite para que todos nós possamos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, sendo faróis de luz em um mundo marcado pela inveja e pelo ódio. Que possamos, com a ajuda de Deus, sempre abençoar aqueles que nos amaldiçoam e orar por aqueles que nos insultam, confiando que a graça de Deus é suficiente para transformar qualquer coração. 6. Confie em Deus e não tema. Isaías 41:10. Jesus sempre nos lembra de confiar plenamente em Deus. Em Isaías 41:10, encontramos o conforto. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Quando enfrentamos a inveja, podemos sentir medo ou insegurança. Mas a sexta oração poderosa é: Senhor, eu confio em ti. Sei que a inveja dos outros não pode me atingir, pois estou protegido por sua força e misericórdia. Esta oração reforça nossa fé e nos fortalece contra os ataques espirituais. A confiança em Deus, especialmente em momentos de inveja, é um dos pilares mais fundamentais dos ensinamentos de Jesus. No contexto do versículo de Isaías 41:10, Jesus nos chama para uma postura de fé inabalável e confiança total no Senhor. Através desse versículo, somos lembrados de que Deus está sempre conosco,
nos protegendo e nos guiando, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. A força e a confiança no Senhor. Quando lemos Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Estamos diante de uma promessa clara e direta. Deus não está apenas nos acompanhando em nossa jornada de vida. Ele está nos fortalecendo, ajudando e sustentando. Esse versículo serve como uma âncora espiritual para todos que enfrentam adversidades, incluindo os ataques provenientes da inveja alheia. A inveja tem o poder de minar nossa confiança e causar sentimentos de insegurança. Pode nos fazer duvidar de nosso valor e do propósito de Deus para nossas vidas. A sensação de ser constantemente alvo de inveja pode nos levar a momentos de desânimo e, em algumas situações, até mesmo de medo. O medo de ser prejudicado, de perder algo importante, de ver nossos esforços sendo destruídos por causa de alguém que deseja nosso mal. Mas Deus nos diz: não temas. E esta simples afirmação carrega um peso espiritual imenso. Confiança em Deus contra a inveja. A inveja é uma emoção que nasce da comparação, do desejo de possuir o que outra pessoa tem, seja sucesso, reconhecimento, bens materiais ou até mesmo a paz interior. Quando enfrentamos a inveja dos outros, podemos sentir medo, mas Isaías 41:10 nos ensina a lidar com isso através da confiança total em Deus. No plano humano, é comum termos o instinto de nos defender ou de ficarmos ressentidos quando alguém nos inveja. Podemos sentir que estamos em constante perigo, que algo ruim está prestes a acontecer por causa da malícia alheia. Mas Jesus nos ensina que não devemos viver com medo. Deus está no controle, e a inveja de outras pessoas não tem poder sobre nós quando estamos ancorados na fé. A oração poderosa baseada em Isaías 41:10 nos guia a pedir a proteção divina e a reafirmar nossa confiança. Senhor, eu confio em Ti. Sei que a inveja dos outros não pode me atingir, pois estou protegido por Sua força e misericórdia. Essa oração é um verdadeiro escudo espiritual que nos ajuda a recordar que nossa proteção vem de Deus. Não importa o quanto alguém possa nos invejar, Deus está do nosso lado. Ele é nossa fortaleza e nos sustenta com a sua justiça. Quando confiamos nele, somos libertos do medo e da insegurança. Aprofundando a confiança. Através da oração. A confiança em Deus é algo que precisa ser cultivado constantemente, especialmente em tempos de adversidade. A inveja, como uma forma de energia negativa, tem o potencial de nos desviar do caminho da fé se permitirmos que ela tome espaço em nossos corações. Por isso, é essencial transformar essa confiança em ação diária através da oração e da meditação na Palavra de Deus. A oração de confiança não apenas nos fortalece, mas também nos aproxima de Deus e nos faz lembrar que, apesar das circunstâncias externas, nossa segurança está nele. Ele é o Criador de todas as coisas, e nenhuma situação está além do seu controle. Um exercício espiritual poderoso é meditar no versículo de Isaías 41:10 diariamente. Ao repetir essa promessa em momentos de oração, somos preenchidos pela paz que excede todo o entendimento. Podemos orar assim: Pai Celestial, confio em Sua palavra que diz que não preciso temer, pois o Senhor está comigo. Fortaleça minha fé e minha confiança, para que eu não me abale diante da inveja ou dos ataques dos outros. Sustente-me com Sua justiça e guie-me em todos os meus caminhos. Amém. Essa oração simples, mas profundamente poderosa, tem o poder de acalmar nosso espírito e nos lembrar que não precisamos temer nada neste mundo, porque Deus está ao nosso lado. O significado de ser sustentado pela justiça de Deus. O final do versículo de Isaías 41:10 traz uma promessa particularmente significativa. Deus nos sustenta com a destra da sua justiça. Isso significa que não somos apenas protegidos por Deus, mas somos sustentados pela sua justiça. Quando enfrentamos a inveja, muitas vezes sentimos que precisamos lutar por justiça, que precisamos defender nossos direitos e provar nosso valor. No entanto, Deus nos diz que Ele mesmo é quem faz justiça por nós. Ele nos sustenta e nos defende. A inveja pode nos fazer sentir desprotegidos, como se estivéssemos à mercê das intenções dos outros. Mas a justiça de Deus é perfeita e infalível. Ela não apenas protege, mas também nos sustenta ao longo da nossa caminhada. Isso significa que quando confiamos em Deus, não precisamos nos preocupar com o que os outros estão fazendo ou pensando. Ele cuida de cada detalhe, nos dando a paz para continuar em frente.
A oração nesse sentido pode ser um lembrete de que não estamos sozinhos. Senhor, eu confio em sua justiça. Sei que o Senhor me sustenta e que minha proteção vem de suas mãos. Ajude-me a não ser consumido pela inveja dos outros, mas a manter meus olhos fixos em ti, sabendo que o Senhor é o meu escudo e a minha fortaleza. A inveja não tem poder sobre nós, quando confiamos em Deus. O segredo para lidar com a inveja de forma vitoriosa está na nossa confiança em Deus. Quando depositamos nossa fé nele, a inveja perde seu poder sobre nós. A segurança que encontramos em Deus nos dá a paz necessária para continuar seguindo nosso caminho, sem nos desviarmos ou sermos derrubados pelas ações dos outros. Jesus nos chama a não temer. Essa confiança não é passiva, é uma ação diária de fé. Cada vez que oramos e entregamos nossos medos e inseguranças a Deus, estamos reafirmando nossa fé. Estamos dizendo ao nosso coração e ao mundo ao nosso redor que Deus é maior do que qualquer obstáculo ou sentimento de inveja que possamos enfrentar. Ao praticar a confiança em Deus, estamos nos preparando espiritualmente para lidar com as adversidades de forma vitoriosa. Não importa o que aconteça ao nosso redor, nossa fé é a rocha que nos mantém firmes. Isso nos permite viver com paz e alegria, mesmo em meio à oposição. Confiança em Deus é a melhor resposta à inveja. Se olharmos para os ensinamentos de Jesus e para os exemplos bíblicos, vemos que a confiança em Deus é sempre apresentada como a melhor resposta à inveja e ao mal. Desde os tempos de José, que foi invejado por seus irmãos, até os dias de Jesus, que enfrentou oposição e inveja de seus contemporâneos, a confiança em Deus é o caminho para a vitória espiritual. José confiou em Deus, mesmo quando foi traído por seus próprios irmãos. Ele sabia que, apesar das circunstâncias, Deus estava no controle e que sua vida tinha um propósito maior. No final, Deus o exaltou, transformando a inveja e a traição em uma oportunidade de redenção. Da mesma forma, Jesus enfrentou a oposição de líderes religiosos que o invejavam. No entanto, ele permaneceu fiel à missão que Deus lhe deu, confiando plenamente no plano divino. Jesus sabia que a vitória final estava nas mãos de Deus, e essa confiança o guiou até a cruz e, eventualmente, a ressurreição. A oração como ato de confiança. Uma prática espiritual importante que podemos adotar é a oração como um ato diário de confiança. Cada vez que oramos, estamos declarando nossa dependência de Deus e nossa confiança em sua sabedoria e justiça. A oração nos fortalece, nos protege e nos lembra de que não estamos sozinhos. A oração sugerida no início desta sessão pode ser expandida para incluir todos os aspectos de nossa vida, pedindo a Deus que nos ajude a confiar nele em todas as áreas, não apenas quando enfrentamos a inveja. Senhor, eu confio em Ti com toda a minha vida. Ajude-me a confiar mais em sua proteção, em sua justiça e em sua sabedoria. Que eu nunca tema os planos ou ações dos outros, mas que sempre mantenha meus olhos fixos em Ti. Amém. Essa oração nos ajuda a centralizar nossa confiança em Deus e a afastar qualquer medo que a inveja possa trazer. 7. A última oração poderosa: entregue tudo nas mãos de Deus. Mateus 11, 28 e 30. Chegamos ao ponto culminante da nossa jornada espiritual de como lidar com a inveja através dos ensinamentos de Jesus. Este último ensinamento nos conduz à prática mais poderosa e libertadora que podemos realizar: a entrega total e incondicional nas mãos de Deus. Quando enfrentamos as forças corrosivas da inveja, podemos sentir que estamos carregando um fardo que fica cada vez mais pesado. Jesus, em sua infinita sabedoria e compaixão, nos oferece uma solução simples, mas transformadora. Ele nos convida a levar nossos fardos até Ele. Em Mateus 11, 28 e 30, Jesus nos diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Este versículo fala diretamente ao nosso coração. Quantas vezes, ao enfrentarmos inveja, nos sentimos sobrecarregados, como se estivéssemos carregando o peso do mundo nas costas? A inveja traz consigo uma carga emocional pesada. Quando alguém sente inveja de nós, não estamos lidando apenas com as atitudes externas dessa pessoa, mas também com uma energia negativa que nos envolve e ameaça minar nossa paz interior. Às vezes, essa carga pode se manifestar como ansiedade, medo ou até mesmo ressentimento. Jesus, com sua infinita compaixão, entende a profundidade dessa luta.
Ele nos vê em nossa vulnerabilidade e nos oferece uma alternativa. Vinde a mim. Este é um chamado amoroso e profundo. Jesus está nos convidando a lançar sobre ele todo o peso da inveja, do ressentimento, da insegurança e confiar que ele nos dará o descanso que tanto almejamos. A última oração poderosa que podemos fazer neste momento é uma oração de entrega. Não é uma oração de luta ou resistência, mas de entrega completa e confiança inabalável no cuidado de Deus. Assim como uma criança confia plenamente em seus pais, devemos confiar que Deus está cuidando de nós, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Aqui está uma oração profunda de entrega, inspirada por este ensinamento de Jesus. Senhor Jesus, venho a Ti agora, cansado e sobrecarregado pelas lutas internas e externas que a inveja traz à minha vida. Eu entrego a Ti todos os sentimentos de ansiedade, ressentimento e medo. Eu confio no Teu amor, na Tua paz e na Tua proteção. Alivia-me, Senhor, e ajuda-me a carregar apenas o Teu jugo que é suave e leve. Encha meu coração de Tua graça e me dê descanso para minha alma. Amém. Ao fazer essa oração, estamos realizando um ato de profunda confiança. Estamos dizendo a Jesus que não queremos mais carregar sozinhos o peso da inveja ou da oposição que enfrentamos. Em vez disso, estamos entregando tudo nas mãos dele, acreditando que ele pode lidar com tudo muito melhor do que nós. O jugo suave e o fardo leve de Jesus. O conceito de jugo pode não ser familiar para muitos de nós, mas no contexto bíblico, ele representa um instrumento de trabalho, normalmente usado por bois para carregar cargas. Ao dizer, tomai sobre vós o meu jugo, Jesus está nos convidando a trabalhar ao seu lado, mas com uma diferença crucial. O jugo dele é suave e o fardo é leve. Isso significa que ao caminhar com Jesus, não estamos carregando o fardo da vida sozinhos. Ele está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo e garantindo que o peso não nos sobrecarregue. É uma promessa de alívio, descanso e renovação. Nos momentos em que nos sentimos esgotados pelas pressões da inveja, devemos nos lembrar de que Jesus está nos chamando para nos unir a Ele. Ele deseja que deixemos de lado os pesos inúteis que acumulamos, como a preocupação com o que os outros pensam, o medo de ser prejudicado ou a necessidade de nos defender. Em vez disso, Ele nos oferece uma vida de paz e descanso. Esse ensinamento de Jesus é extremamente prático. Não é apenas uma ideia abstrata, mas uma orientação concreta para lidar com a inveja e outros desafios da vida. Quando sentimos que estamos sendo esmagados pelas circunstâncias, podemos parar, orar e entregar tudo a Jesus. E ao fazer isso, experimentamos o alívio imediato de não estarmos mais sozinhos em nossas lutas. A verdadeira paz interior vem dessa entrega total. Quando colocamos tudo nas mãos de Deus, não importa o que os outros estejam tentando fazer contra nós, suas ações já não têm o poder de nos abater. Estamos firmemente ancorados em Jesus, e Ele cuida de nós. O poder da humildade na oração. Além de ser um ato de confiança, essa última oração poderosa também é um ato de humildade. Quando enfrentamos inveja, muitas vezes podemos nos sentir tentados a revidar ou a nos exaltar para provar nosso valor. No entanto, Jesus nos convida a ser mansos e humildes de coração, aprendendo dele como lidar com essas situações. A humildade é uma virtude fundamental que nos protege da armadilha da inveja. Quando somos humildes, reconhecemos que tudo que temos, nossas bênçãos, talentos, oportunidades, vem de Deus. Não há necessidade de nos vangloriarmos ou nos compararmos com os outros. E da mesma forma, quando alguém nos inveja, não precisamos nos defender ou retaliar. Podemos simplesmente confiar que Deus está no controle e que Ele cuidará de tudo. Uma oração de humildade pode ser assim: Senhor, ensina-me a ser manso e humilde como Tu és. Ajuda-me a confiar plenamente em Ti e a não me deixar levar pelo orgulho ou pelo desejo de revidar. Que minha vida seja um reflexo da Tua paz, mesmo em meio à inveja e à oposição. Amém. Parte bônus: a proteção de Deus contra as armadilhas da inveja, Salmo 91. Como uma adição bônus a este estudo profundo sobre como lidar com a inveja à luz dos ensinamentos de Jesus, não podemos deixar de mencionar um dos capítulos mais poderosos da Bíblia, quando se trata de proteção espiritual, o Salmo 91. Este salmo é uma declaração de fé e confiança em Deus, afirmando que Ele é nossa fortaleza e refúgio em tempos de perigo. A inveja pode ser comparada a uma armadilha oculta, algo que muitas vezes não vemos, mas que pode nos ferir se não estivermos atentos. O Salmo 91 nos oferece a certeza de que, ao nos refugiarmos em Deus, estamos sob sua proteção constante.
e nada poderá nos atingir. O salmo começa com estas palavras poderosas: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Aqui vemos a imagem de alguém que se esconde em Deus, que encontra segurança e descanso à sombra do Todo-Poderoso. Esta é uma das imagens mais belas de proteção divina, e ela é especialmente reconfortante quando enfrentamos as forças negativas da inveja. Ao longo do Salmo, somos lembrados de que Deus nos protege de lazos e pestes, que representam tanto os perigos físicos quanto espirituais. A inveja, com sua energia destrutiva, pode ser vista como uma dessas forças espirituais que tenta nos prejudicar. Mas quando confiamos em Deus, estamos seguros de que Ele nos livra de todas essas ameaças. Salmo 91, 3-4 afirma: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Esses versículos são um lembrete poderoso de que estamos sob a proteção direta de Deus. Ele nos cobre com suas asas, assim como uma mãe pássaro protege seus filhotes. E sua verdade, sua palavra e promessas é nosso escudo contra qualquer ataque, inclusive contra a inveja. Uma oração poderosa inspirada pelo Salmo 91 pode ser feita assim: Pai Celestial, eu me refugio em Ti, meu escudo e minha fortaleza. Protege-me de toda inveja e de toda energia negativa que tenta me atingir. Cobre-me com suas asas e me mantenha seguro sob a sua proteção. Eu confio em sua verdade e em suas promessas. Amém. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha com quem você ama esse conteúdo de muito valor que pode salvar vidas. E caso você esteja precisando de Bíblia ou querendo presentear alguém, clica no primeiro link na descrição ou no comentário fixado e compre 2 Bíblias por um preço de uma, ou adquira produtos que vão aumentar mais a sua oração. Confira no link abaixo e adquira já a sua.